Você vai ver no programa de hoje. Discriminação de transexuais no mercado de trabalho. Nas questões que envolvem diversidade de gênero e dificuldade de inclusão por conta de identidade de gênero, os travestis e transexuais são o segmento que encontram maiores dificuldades de inclusão. Greve. O que diz a lei? A lei de greve estabelece alguns requisitos necessários à sua deflagração. Se esses requisitos não forem atendidos, a greve é tida como ilegal. As regras da participação nos lucros da empresa. Além da PLR ser utilizada como ferramenta de motivação dentro das empresas, algumas utilizam o recurso para alcançar metas pré-estabelecidas. E ainda, o trabalho de uma fonoaudióloga. Fonoaudiologia é uma ciência da área de saúde que estuda a área da audição, fala, voz, linguagem, e ela também visa a parte de prevenção dessas áreas. Fique com a gente, o Trabalho Legal está só começando. Olá, seja bem-vindo ao Trabalho Legal, programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Esta edição começa falando de discriminação no mercado de trabalho. Vítimas do preconceito, transexuais encontram dificuldades para conseguir emprego. Uma batalha diária contra o preconceito. É assim que Ludmila define a própria vida profissional. Quando a gente fala dessa inserção nesse mercado de trabalho, a gente sempre se pergunta como isso deveria acontecer, né? E a gente tem uma lógica que alguns processos farão disso uma etapa mais fácil, como, sei lá, ter um currículo universitário. Mas só que, para mim, isso não aconteceu com essa facilidade, ou pelo menos com essas regrinhas, né, que esse social nos impõe. Formada em publicidade e propaganda, ela sempre encontrou as portas do mercado de trabalho fechadas. Resultado, nunca conseguiu exercer a tão sonhada profissão. Eu achei que tendo um currículo universitário, tendo diploma, isso facilitaria. Mas só que não foi muito bem assim, né? Ao terminar a faculdade, eu me formei em 2008, no segundo semestre de 2008, eu fiz entrega de vários currículos para vários lugares e tinha muito intenção de trabalhar na minha área de formação. Mas eu participei de alguns processos seletivos, de algumas entrevistas, e eu sempre esbarrei na lógica de que naquele momento, né, eu não tinha preenchido os caracteres de perfil que a vaga disponibilizada precisava. Segundo esta procuradora do trabalho, o caso de Ludmila não é isolado. De acordo com Renata Coelho, travestis e transexuais têm o primeiro contato com a discriminação dentro de casa. Nas questões que envolvem diversidade de gênero e dificuldade de inclusão por conta de identidade de gênero, os travestis e transexuais são o segmento que encontram maiores dificuldades de inclusão. De inclusão na própria família, de inclusão na vida escolar e, claro, de inclusão no trabalho. Veja, nós estamos num sistema capitalista em que o empresário ele escolhe o operário padrão, o chamado operário padrão. A aparência conta muito. Quando você ostenta uma aparência diversa do seu gênero biológico, isso assusta muitas vezes. De acordo com o Centro de Referência Especializado da Diversidade Sexual, Étnico-Racial e Religiosa do Distrito Federal, entre 2011 e 2013 foram atendidos cerca de 198 travestis e transexuais em situação de risco por mês. Durante esse período, apenas 7 conseguiram uma vaga formal no mercado de trabalho. Diante de todas essas dificuldades, 90% das pessoas nessa situação acabam seguindo o caminho da prostituição, de acordo com a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. Para não fazer parte dessas estatísticas, Bianca mirou na estabilidade oferecida pelo serviço público. Eu faço um caminho devagar e cheguei à minha transexualidade, passei pelo nome social, tive constrangimento, muitos constrangimentos. A gente vivencia de manhã, de tarde e de noite. Mas isso não me impediu de eu ir buscar meus objetivos, como eu acabei de te falar. A gente está buscando a luta, a ferro e fogo mesmo, tá entendendo? O nome social, ou seja, a mudança de identidade para o sexo adotado, também é outro desafio. O nome social é importante nesse primeiro momento,
da menina ou do menino transexual, dele começar a descobrir que existe uma demanda positiva, que existe um respaldo para ele buscar um emprego, voltar a estudar, enfrentar a sala de aula, da maneira que aquela pessoa se vê no mundo, da maneira que ela quer se encontrar, que ela quer vivenciar aquilo. Para solicitar alterações de nome e sexo, é preciso entrar com um processo na Justiça. A mudança do nome é feita por meio da vara civil e a do sexo pela vara da família. Um processo burocrático que pode dificultar e atrasar a conquista dos novos documentos. Nem sempre o travesti transexual ele consegue já o registro em cartório, a correção do nome, né? Ainda se exige que ele faça cirurgia, que realmente haja uma cirurgia de mudança de sexo, para que ele consiga, digamos, o João transformar o nome em Maria. Tá? Quando ele não consegue isso, nem por via judicial, nem em cartório, veja, eu me identifico como Maria, mas a minha carteira de identidade diz que eu sou João. Né? Então, isso é uma barreira para frequentar qualquer espaço público, para participar de concursos, para as entrevistas de emprego. Combater a discriminação no mercado de trabalho é uma das atribuições do MPT. É um segmento altamente discriminado, mas que ainda não tem tanta consciência dos seus direitos e não tem tanto poder de organização. Diferente, por exemplo, de associações e secretarias da mulher, da pessoa com deficiência, do negro, os grupos de travesti e transexuais ainda não conseguiram uma unidade, né, e uma conscientização suficiente dos seus direitos para demandarem o Ministério Público. Então, são muito poucas as denúncias que nos chegam de discriminação, de preconceito no ambiente de trabalho, da negativa do emprego ou da dispensa quando se descobre que a pessoa é transexual. São poucos os casos que nós temos. Segundo a Procuradora do Trabalho, denunciar é fundamental. Nós temos parcerias com órgãos, com secretarias de direitos humanos, fazemos reuniões, ajudamos a pensar políticas públicas. Né? Se recebermos denúncia hoje do desrespeito do nome social numa empresa, podemos atuar, né? Para que o empregador respeite a identidade de gênero dessa pessoa. O direito de o trabalhador entrar em greve é garantido por lei, mas a paralisação das atividades também deve obedecer a regras previstas na legislação. Sayonara depende do transporte público para ir e voltar do serviço. Só em 2015 ela foi surpreendida 4 vezes pela paralisação dos rodoviários em Brasília. Do nada, assim. Às vezes está com a televisão ligada de manhã para escutar alguma reportagem, às vezes escuta o repórter falando, né, que os ônibus entrou de greve, aí já liga pro patrão, ó, os ônibus estão de greve, não tem como trabalhar hoje. É um transtorno. A gente que precisa do transporte público, né, é necessário pro dia a dia, é um transtorno. Outro serviço essencial é o bancário, e quando ele para, é uma complicação só, né, seu Mário? Para todo mundo é ruim, né? Você sabe que é, né? Aí estraga tudo. Como é que o banco não funciona? Você para resolver o negócio tudo fechado? Não tem condições, não. Pois é, praticamente todo mundo depende diariamente de serviços como transporte público, os hospitais, bancos, escolas. E se essas atividades param por um dia que seja, parece que a nossa vida deu um nó. Mas é importante lembrar que o direito de cruzar os braços e reivindicar melhores condições de trabalho é garantido pela Constituição e regulamentado pela Lei 7.783. A lei de greve estabelece alguns requisitos necessários à sua deflagração. Se esses requisitos não forem atendidos, a greve é tida como ilegal. Dentro desses requisitos estão uma prévia assembleia, a definição da pauta, o que os trabalhadores estão querendo, as propostas que eles estão sugerindo, a greve não pode ser violenta e também a prévia comunicação, tanto à empresa ou às empresas atingidas por esse movimento paredista, quanto também à população, para que ninguém seja pego de surpresa. Se não houver essa comunicação prévia, a greve é tida como ilegal. Então, é uma exigência natural que a população precise saber e se previna quando é que vai ocorrer a greve. Mesmo com a regra, Jonatas diz que se sentiu desrespeitado. Eu mesmo já fiquei aqui várias vezes, tipo, umas 3 vezes que não foi avisado que ia ter greve. Aí foi um tumulto muito grande aqui. No Brasil, só em 1946 é que entrar em greve deixou de ser crime. 18 anos depois, entrou em vigor a primeira lei que regulava o direito de greve, hoje já extinta.
Geralmente, os sindicatos que representam as categorias de trabalhadores estão à frente das greves. Caso haja alguma ilegalidade, a entidade que representa os trabalhadores pode ser penalizada, principalmente com multa. Quando uma categoria decide entrar em greve, né, existem requisitos formais que a Lei 7783 de 89, assim como a Constituição e algumas decisões do TST impõem, para que se deflagre uma greve considerada não abusiva, uma greve que vai ter um início sem que o judiciário barre por considerar abusiva. Tá? Então, são requisitos do tipo obedecer o quórum estatutário do sindicato, demonstrar que o sindicato e a empresa efetivamente tentaram fazer a negociação coletiva, demonstrar em ata a aprovação da Assembleia para que a Assembleia realmente, de fato, aprovou a paralisação, né? Esse tipo de demonstração. Serviços como saúde e segurança também não podem parar totalmente. A lei não estabelece qual é o percentual que tem que ser mantido durante o movimento de greve. Como a lei não diz, ela remete para um acordo entre as partes, entre empregados e empregadores. Então, esse percentual pode ser de 30%, pode ser de 40%, pode ser de 50%, pode ser de 70%, o que negociarem. Na prática, nós temos visto que os empregadores não têm aceito os percentuais propostos pelos trabalhadores. Então, essa discussão, como não tem consenso, acaba indo parar no judiciário. E o judiciário é o que arbitra qual é o percentual. Francisco Gerson explica ainda que, mesmo como uma conquista valiosa, greve é um direito antipático. E o motivo virou até livro. Nós sabemos que a greve ela é um direito constitucional, mas ninguém gosta de greve. O próprio trabalhador não gosta de greve, ele faz a greve porque é o jeito. Quando nós falamos de greve, precisamos saber o que levou o trabalhador a deflagrar a greve. Porque a greve, ela traz uma antipatia natural, né? Ela é antipática à sociedade, ela é antipática à família do trabalhador, porque o trabalhador vai para a rua, o dirigente sindical vai para a rua, vai fazer um trabalho, né? O empresário não gosta da greve, a população não gosta da greve, ninguém gosta da greve, né? Embora seja um direito fundamental. A greve, né, historicamente, ela percorreu alguns momentos, né? Inicialmente, ela foi considerada como um fato danoso para a sociedade e era coibida, né? Num segundo momento, ela passou a ser tolerada e, num terceiro momento, é o momento agora, ela passou a ser reconhecida, né? Tanto é que a Constituição de 1988, ela alçou o direito de greve ao patamar de direito fundamental, de caráter coletivo, né? Então, sem a greve, as exigências, as reivindicações dos trabalhadores seriam meramente súplicas, meramente pedidos que seriam atendidos pelos empregadores em caso de realmente eles se sensibilizarem, o que isso, via de regra, é incompatível com o poder econômico e com a questão do lucro. E você vai ver depois do intervalo as regras da participação nos lucros da empresa. E o espaço agora é dos chefes e patrões dispostos a mandar recados aos empregados. Bom, eu só peço à minha equipe de trabalho que a crise é geral, mas que ela não deixe entrar aqui na empresa. Ô galera, vamos sair do WhatsApp e vamos trabalhar mais. Eu quero agradecer à minha equipe, que eu estou muito bem servida com eles, são pessoas maravilhosas e eu sempre falo, nós somos uma família, porque eles passam mais tempo comigo do que com os familiares deles e a gente se entende muito bem, eu só tenho a agradecer. E o assunto agora é participação nos lucros e resultados, a famosa PLR. Veja agora quando o funcionário tem ou não direito.
Rubens, você gostaria de receber participação nos lucros e resultados da empresa em que você trabalha? Sim, com certeza, porque essa ajuda iria me ajudar a pagar minhas contas a mais e seria uma a mais, né, que eu ia ter no final do mês. Com toda certeza, faz toda a diferença, sim. Sempre é bem-vindo, né? No final do mês, final do ano, uma continha a mais é sempre bem-vindo. Eu acho que é muito importante esse pagamento para o funcionamento da empresa ter um rendimento melhor, é muito importante. Eu acho interessante, que é uma forma de você bonificar, é uma forma de você incentivar aos seus servidores, aos seus empregados. Quando ele tem participação nos lucros, com certeza ele trabalhará muito mais motivado. Conhecida como PLR, a participação nos lucros e resultados tem por objetivo incentivar os empregados e deixá-los mais comprometidos com o trabalho que desempenham, melhorar os resultados da empresa e recompensar em dinheiro os funcionários que nela trabalham. Evidentemente que ele vai ter mais lazer, ele vai ter mais esporte, ele vai ter uma série de coisas. É lógico que ele vai trabalhar motivado, isso é fato. Além da PLR ser utilizada como ferramenta de motivação dentro das empresas, algumas utilizam o recurso para alcançar metas pré-estabelecidas. A categoria de trabalhadores do setor bancário é um exemplo prático disso. Vários gestores utilizam como motivação ali para atingir o resultado e falar, olha, vamos lá que a gente vai receber uma PLR. E até às vezes maior, né? Se vai atingir um resultado melhor, então as pessoas são motivadas a render mais no trabalho. É uma ferramenta importante e depois disso, né, a gente até conseguiu um avanço na legislação do imposto de renda para até R$6.000, por exemplo, quando foi que começou, não tem imposto de renda sobre a PLR. Para o Wesley, a PLR trouxe mais satisfação no trabalho e contribuiu para aumentar a renda. A PLR, como benefício, ela é um acréscimo, um complemento de renda que a gente tem e o bancário já conta com isso, né? Inclusive para pagar outras dívidas, outras necessidades, uma viagem. Com certeza, o salário do bancário, que já é um salário bastante achatado, sem ela pioraria bastante. A PLR me motiva como trabalhador, porque se eu bater as metas como trabalhador bancário, eu sei que eu vou receber uma melhor PLR no final do ano. Esta advogada explica que a PLR não tem característica salarial. De acordo com a Lei 10.101 de 2000, a PLR deve ser paga em, no máximo, 2 parcelas durante um ano civil e o intervalo entre esse pagamento deve ser de, no máximo, 1 trimestre. Os valores pagos a título de PLR são isentos de qualquer encargo trabalhista. Porém, se esses valores ultrapassarem o importe de R$6.000, eles são sujeitos à tributação de imposto de renda. E aí existe uma tabela com alíquotas progressivas, que variam de 7,5% a 27,5%. A participação nos lucros e resultados não é obrigatória e pode ser negociada diretamente com o empregador. De acordo com a lei, a PLR pode ser implantada de acordo com uma comissão paritária, com representantes da empresa e dos empregados, assegurada ainda a participação de um representante do sindicato. Também há a possibilidade de pactuação de PLR para toda uma categoria. E aí, essa PLR é garantida por meio de convenção coletiva ou acordo coletivo. Caso haja descumprimento ou algum empregado se sinta lesado no pagamento da PLR, ele pode socorrer-se do Poder Judiciário para ver garantido esse direito. E você vai ver logo depois do intervalo o trabalho de uma fonoaudióloga. Trabalho legal de volta e, como você pode perceber, fora do estúdio, para apresentar parte da rotina de uma fonoaudióloga. Quem vai contar tudo sobre a profissão pra gente é a doutora Jane, que está aqui ao meu lado. Doutora, para começar, o que é a fonoaudiologia? Fonoaudiologia é uma ciência da área de saúde que estuda a área da audição, fala, voz, linguagem, e ela também visa a parte de prevenção dessas áreas. Existem vários ramos de atuação dentro da profissão, né? Sim, existem várias áreas. A gente pode falar que existem várias especializações. Então, nós temos a área da voz, da fala,
da linguagem, onde a gente vê a parte da linguagem oral e escrita, a parte da fluência, que a gente fala da gagueira, a parte da audição, além da parte também da linguagem escrita e também da área de motricidade oral, onde a gente coloca as pessoas que têm problemas de fala. Quais são as características necessárias para exercer a profissão? As características, ela precisa ser um bom ouvinte, ela precisa ter uma capacidade de lidar com o outro muito bem, de se relacionar bem, porque a gente lida com a área de saúde e lida com o outro, com as dificuldades do outro. Se ela não estiver aberta para isso, se ela não gostar das pessoas, né, de lidar com as pessoas, vai ficar mais difícil. Além do que, tem que ser um bom falante, que tenha uma boa fala, para que haja um bom modelo de fala também. Formação também é indispensável. Sim, a gente tem um curso de fonoaudiologia de 4 anos de duração, onde a gente vê as partes básicas de anatomia, fisiologia, todas essas áreas básicas, e depois a gente vai para as áreas profissionalizantes de cada segmento, como eu falei, da parte de especialização. Depois de graduado, o profissional começa a atuar num consultório como este, né? Também, ele pode atuar num consultório como esse, mas ele também pode atuar dentro dos hospitais públicos, hospitais particulares, empresas também de telemarketing, pode trabalhar também em TV. O campo de atuação da fonoaudiologia é muito grande. Geralmente os pacientes que procuram a senhora apresentam que tipos de problemas? Eu sou especialista em voz, então normalmente quem vem ao meu consultório são pessoas que têm problema de rouquidão. E se a gente pensar em rouquidão, o maior foco é o professor, que tem muita alteração de voz. Mas também a gente pode pensar nos cantores, nos atores, onde eles vêm também para procurar uma melhor performance nas áreas dele. E a doutora Jane vai mostrar para a gente também um pouco das ferramentas de trabalho. Aqui na mesa nós temos um balde e um canudo, é isso, doutora? Isso é uma técnica que a gente tem usado para trabalhar a voz das pessoas. Ela faz uma flexibilidade muito grande em prega vocal e tem dado um resultado muito bom em rouquidão. Tá? Como funciona? Qual é o procedimento? Então, a gente pede ao paciente para colocar, normalmente tem água dentro do pote, tem que ser, e ele vai botar o tubo, né? Isso aqui não é um canudo, a gente chama de tubo finlandês, e ela vai botar aqui e ela vai fazer um som, produzir um som, que é isso aqui, ó. Isso é um exercício que faz melhorar muito a prega vocal. Obviamente que isso aqui as pessoas não podem estar fazendo por conta própria, porque depende da dificuldade da pessoa, qual o problema que ela tem. Então a gente fala, mas a gente tem que saber cuidar, porque senão você pode estar fazendo e piorando o seu problema. Então é importante também saber como fazer. Quais são os principais cuidados que uma pessoa deve ter com a voz no dia a dia? Então, quando a gente pensa assim, a pessoa tem um problema de voz, né? O que eu posso fazer? Primeira coisa é beber bastante água. A água, ela hidrata todo o trato da região, então ela faz com que essa prega vocal vibre melhor, apesar da água não passar dentro da prega vocal, mas ela dá uma melhor umidificação em todo o trato vocal, que a gente diz. Além do que, evitar leites e derivados, porque isso aqui aumenta a secreção, e aí a pessoa começa a pigarrear, espirrar. Isso é super ruim para a voz, porque isso machuca a corda vocal, então ela evitar de fazer isso. Alimentos que dão muita azia, que a pessoa percebe, isso aí vai voltar e vai queimar a corda vocal. Então evitar também, além daqueles clássicos como evitar de fumar, porque o cigarro, né, o primeiro lugar que a fumaça passa é na prega vocal, então ela vai dar sempre alteração. Além do que a bebida alcoólica também em excesso, que também vai prejudicar toda essa região aqui. Outra ferramenta de trabalho que a doutora possui também, está logo aqui, é um computador que, na verdade, tem um software para avaliação da voz. É isso, doutora? Conta pra gente como funciona aqui esse programa, que tem inclusive uns gráficos, né? Isso. Quando o paciente chega, a gente faz a análise da voz, então a gente registra a voz do paciente e a gente, através desse gráfico aqui, a gente pode ver se tem muita alteração ou não. E ela também, além dela ouvir a voz dela, ela está vendo a alteração. Então, isso ajuda muito no próprio tratamento também. Além do que, quando o paciente chega, se ele já está com rouquidão,
A gente registra e daqui a um tempo, daqui a 2 meses, dependendo de como que anda o tratamento, a gente faz outra gravação. E ele vai poder ouvir e ver, através dos gráficos também, uma melhora significativa na voz dele. Isso vai ajudar muito ao tratamento melhorar, né, e ele se adequar melhor. E a senhora pode mostrar na prática como funciona o software? Existem vários softwares, esse aqui é um exemplo deles. O que a gente faz? A gente analisa essa voz. Além da gente analisar a voz, porque o próprio paciente vai percebendo as alterações, ele também está ouvindo. Então, quando o paciente chega aqui, a gente grava ele no primeiro dia e depois, conforme a gente vai fazendo a terapia, a gente vai fazendo outras gravações. Então, ele vai vendo também o resultado dele visualmente e também se ouvindo, porque a gente vai estar fazendo uma gravação, né? E aqui a gente pode ver uma espectrografia, que é o quê? O traçado da voz do paciente. Conforme o traçado do paciente, a gente vai conseguindo ver a melhora também do paciente. A gente pode ouvir? Pode, com certeza. E esse paciente apresenta que tipo de problema? Ele tem uma alteração grande na voz, ele tinha um pólipo vocal, que é dentro da corda vocal, como se fosse um calo, um tumorzinho benigno, e que ele, além de fazer a terapia, ele teve que fazer a cirurgia também. Então ele estava com um comprometimento muito grande na prega vocal. E o mercado de trabalho, como é que você avalia atualmente? Eu posso falar porque até também sou de faculdade, né? Sou professora universitária. Hoje em dia nós temos uma necessidade muito grande. Aqui no Distrito Federal a gente tem uma carência muito grande de fonoaudiólogo. Se a gente parar, todo fonoaudiólogo que chega aqui, ele vai ter trabalho. Porque o campo de trabalho está muito, muito grande e necessitando muito de fonoaudiólogo. Cresceu muito. E como é a rotina do profissional? Geralmente vocês trabalham quantas horas por dia? Olha, não é uma rotina leve, não. A gente trabalha muitas horas por dia, sim. Como eu te falei, tem um campo muito grande, então a gente acaba trabalhando, né? Eu sou professora universitária, tenho minha clínica e ainda trabalho no hospital público. Então é uma rotina de 7 da manhã, que eu tenho que estar no hospital, até umas 5, 6 horas da tarde. Doutora, obrigado por receber a equipe do Trabalho Legal aqui no seu consultório. Por nada, sempre a gente está à disposição, muito feliz de poder estar falando de uma profissão que eu amo de paixão, é a minha grande vocação. Faria de novo, se fosse possível, numa época que fonoaudiologia as pessoas nem sabiam direito, e eu posso dizer que sempre fui muito bem sucedida porque gosto do que eu faço. Eu espero que você aí de casa tenha gostado. Se você tiver alguma sugestão de reportagem, basta enviar para trabalholegal.pautas@gmail.com. Já para conhecer um pouco mais sobre o Ministério Público do Trabalho, basta acessar www.mpt.mp.br e também o Facebook ou o canal no YouTube. Esta edição do Trabalho Legal fica por aqui. Até a próxima!